Muy buenas noches Muito boa noite a todos los a hermanos todos os irmãos reunidos em Asunción, Assunção, Paraguai. Hoy lunes Hoje, segunda-feira, 21 de outubro deste ano 2024. Los saludamos desde acá, Os saudamos desde aqui, do aeroporto de Santa Cruz, Bolívia. Estamos esperando por el vuelo, pelo voo, se já atrasó, que se atrasou, y e estamos estamos gravando en nesta ocasião ocasião as palavras sob essas palavras, sob algumas porções, enquanto até que chega a hora do embarque, e assim vocês podem ir escutando o que Deus tem para hoje, para nós, e já quando chegarmos, pois, passaremos pelo lugar onde já está pronto para compartilhar com vocês uns momentos, mas já estão adiantando esta porção da palavra. Em Zacarias capítulo 4, versículo 11 em diante diz: Então perguntei ao anjo, o que são essas duas oliveiras à direita e à esquerda do castiçal? Novamente lhe perguntei, o que são aqueles dois raminhos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro e que vertem de si azeite dourado? Respondeu-me ele, não sabes o que é isto? Eu disse, não, meu senhor. Então ele disse, estes são os dois ungidos que assistem diante do Senhor de toda a terra. Podem sentar, por favor. E aqui também está nosso irmão Miguel Bermudes Marim, o qual, pois, também está no mesmo voo, mas já quando for a hora do embarque, pois já estaremos já chegando aí, junto ao missionário Miguel Bermudes Marim também. Aqui, nessa mensagem, guardai-vos do fermento dos fariseus, que foi pregado em sábado 27 de abril de 2002 em Santiago do Chile, nos diz nosso irmão William. E os dois ungidos são os dois candeeiros e as duas oliveiras que estão diante da presença de Deus. Esse é o ministério correspondente a este tempo final, para a era da pedra angular. No livro das Eras, editado na página 45, nos diz o reverendo William Branham, aqui está outra lâmpada de ouro puro, é muito brilhante porque tem suficiente azeite, o qual está obtendo das duas oliveiras. À direita aí desenha uma estrela de Davi. Antes aí tinha lido a escritura de Zacarias capítulo 4. Agora continua dizendo que estão de ambos os lados. As duas árvores representam o Antigo e o Novo Testamento, e desde então o azeite tipifica o Espírito Santo, sendo somente Ele quem pode dar a luz de Deus ao povo. O que o anjo falou com Zacarias foi o mesmo, como dizer, isto que vês quer dizer que a igreja não pode fazer nada por meio da sua própria força ou poder, mas pelo Espírito Santo. E desenha à direita uma pedra angular e as eras. E continua dizendo o Dr. William Soto aqui. Por isso, no lugar santíssimo, sobre o propiciatório, estavam dois querubins, um à direita e o outro à esquerda. Sobre o propiciatório, e no meio estava Deus na coluna de fogo. E depois, no tabernáculo, templo que Salomão construiu em acréscimo, colocou dois querubins de madeira de oliveira cobertos de ouro, os quais eram gigantes. E sob as asas desses querubins colocou a arca do pacto e as duas oliveiras. Os dois querubins de oliveira são os dois ungidos que estão diante da presença de Deus.
encontramos que os dois querubins de ouro estão diante da presença de Deus. Ou seja, está falando dos dois querubins de ouro puro, os quais, no tabernáculo de Moisés, estavam aí colocados, mas que no templo de Salomão, além desses dois querubins de ouro sólido, de ouro puro, estavam colocados ali esses dois querubins gigantes de madeira de oliveira, os quais com suas asas cobriam o propiciatório, a arca do pacto. E aí, embaixo, estavam esses dois querubins de ouro, dos quais aqui está nos dizendo o nosso irmão William, encontramos que os dois querubins de ouro estão diante da presença de Deus, porque no meio deles está a presença de Deus. E os dois querubins de madeira de oliveira estão diante da presença de Deus, porque ali está a presença de Deus sobre o propiciatório, sob as asas dos querubins de madeira de oliveira. No livro dos selos, na página 287, nos diz, abaixo, 287 embaixo diz, e até mostramos claramente a posição de cada uma pelas cores de cada tribo de Israel. Quantos ouviram as 7 eras da igreja? E vimos como até a natureza do animal foi um emblema dessa tribo. As tribos estavam situadas 3 de cada lado, e as 4 bestas estavam um de cada lado vigiando sobre as tribos. Na página 287, ele embaixo escreve Leão, traço Judá, traço Mateus, traço Leste. Ou seja, está representado no Evangelho de Mateus o leão, que é da tribo de Judá, o qual é a porta do leste, e depois escreve bezerro, Efraim, e escreve oeste, e depois escreve homem, e depois escreve águia, e vejam vocês, aí estão os 4 evangelhos. Agora vejam, continua dizendo na 288 onde paramos. Depois, quando vimos os evangelhos, mostramos como era quando a pessoa entrava à arca. Ali estavam cuidando da arca do pacto. Depois encontramos que a representação sobre a terra do pacto da nova igreja foi o Espírito Santo. E aí à direita, ou à esquerda, desenha a parte de baixo das eras. O sangue tinha nos enviado o Espírito Santo. E escreve aí pacto à esquerda, pacto ao Espírito Santo. E.S. O sangue tinha nos enviado o Espírito Santo. Os 4 animais representavam as 12 tribos de Israel. E aí desenha uma estrela de Davi à esquerda. Encontramos a natureza de cada um. E eles tomaram essa mesma natureza e a trouxeram aos 4 evangelhos. Exatamente igual. Um falou como o leão, outro falou como o boi. E assim sucessivamente, os 4 evangelhos são a proteção do Espírito Santo. E à esquerda desenha outra estrela de Davi e uma pirâmide às eras, e escreve para cima à esquerda e escreve para cima. Os 4 animais é igual às 12 tribos de Israel. Agora, nos 4 evangelhos, vejam que ele escreveu na 287 Leão, Judá, e escreve Mateus, bezerro, Efraim, e escreve Oeste, e depois homem, e depois águia. Agora vejam que aí ele está nos mostrando que esses 4 evangelhos eram os que cuidavam
da arca. Mas vejam agora, ele escreve em cima, no lugar santíssimo, há 2 querubins que vigiam e cuidam da arca do pacto. Já não estão ali os 4 animais que são os 4 evangelhos, que cuidavam da arca do pacto, enquanto passava pelo lugar santo para o Santíssimo, ou seja, para o lugar santíssimo. Ou seja que são os 2 querubins sendo manifestados no meio da igreja noiva neste tempo final, os que estão protegendo a arca do pacto, a palavra. Porque recordem que estamos na etapa do lugar santíssimo, enquanto se estava no lugar santo, eram os 4 evangelhos que protegiam, mas agora no lugar santíssimo, vemos que são os 2 querubins de madeira de oliveira que protegem a arca do pacto. Agora continua dizendo o nosso irmão William, assim que quando nos é apresentado 2 querubins de ouro e 2 querubins de madeira de oliveira cobertos de ouro, isso nos fala de uma confirmação plena. Agora, por que uma confirmação plena? Vejam na página 76 do livro de citações, o parágrafo 646 diz: E Senhor, não seria isso uma grande coroa para a palavra, de ver a própria coroa vir? Eu desejaria estar em pé e dizer: ali está, esse é o Cordeiro. Como João fez, contemplem o Cordeiro em quem esperamos. Este é ele. O Senhor em breve virá ao seu templo e escreve igreja e levará seu povo no rapto. E desenha uma pedra angular e as eras em cima escreve: o Senhor virá ao seu templo. Eis o Cordeiro, escreve também aí. E escreve para cima à direita a pedra de coroa. Agora, se é uma confirmação plena, é porque no lugar santíssimo é onde ele habita em toda a sua plenitude. Portanto, quando o irmão Branham falava o que vocês viram em parte, será manifestado em toda a sua plenitude quando vier a carpa. Quando vier o aperto. Agora, por quê? Porque no meio da igreja noiva, na etapa da era da pedra angular, a dispensação do reino, que é a etapa do lugar santíssimo sendo materializado na terra no meio dos seres humanos, aí é onde Deus está morando, no meio da sua igreja. E, consequentemente, a proteção divina está em sua completa manifestação. É uma confirmação plena da presença de Deus no meio da igreja noiva neste tempo final. Agora continua dizendo, agora no céu, continua dizendo o nosso irmão William, agora no céu, esses 2 querubins de ouro são os arcanjos Miguel e Gabriel, ou seja, os querubins de ouro que estão sobre o propiciatório, os que vimos no tabernáculo de Moisés. Agora no céu, esses 2 querubins de ouro são os arcanjos Miguel e Gabriel, e os 2 querubins de madeira de oliveira no templo de Jesus Cristo, na igreja de Jesus Cristo, são os ministérios de Moisés e Elias, e consequentemente estarão respaldados por Gabriel e Miguel. Agora, aí é um mistério grande, porque aparece arcanjo Miguel em Apocalipse capítulo 12 e também aparece em Daniel capítulo 12. E esse é o arcanjo que ajudou o arcanjo Gabriel lá no livro do profeta Daniel para as mudanças desses impérios do reino dos gentios. Na página 303 do livro das eras, editado, nos diz o reverendo William Branham
303 embaixo diz, isto não sugere de forma nenhuma que não se registrarão mais nomes das tribos de Israel no livro da vida, porque muitos destes, mas não multidões, por meio da eleição, estarão na era da igreja gentia e entrarão ao corpo de Jesus Cristo, mostrando que seus nomes, em verdade, permaneceram no livro da vida. E aí à esquerda desenha uma pedra angular e as eras. Além do mais, como mostraremos segundo o quinto selo, a multidões de mártires judeus serão dadas roupas brancas e vida eterna pelo Senhor. Também os 144.000 serão selados ao se cumprir sua vinda. Ou seja, que quando se cumpre a vinda do Senhor, é quando se realiza essa promessa de selar os 144.000. Provando que seus nomes também não foram apagados. No Salmo 69 está mostrado perfeitamente que são os malvados, os injustos, repudiadores de Cristo. Ou seja, os que rejeitam a Cristo. Quem é Cristo? O ungido, o Messias. E os destruidores do seu povo, cujos nomes serão tirados. Aí à esquerda escreve 144.000. E escreve inúmeras escrituras, como Apocalipse 11, do 3 ao 7, 11, do 15 ao 19, e várias escrituras. Agora vejam que isso é realizado por esses ministérios de Moisés e de Elias, o qual, nas eras, não podia ocorrer essa separação. Por isso, não se permitia a nenhuma pessoa, tanto ao mensageiro como ao crente de cada era, que fizesse esse trabalho. Essa separação corresponderia à era da pedra angular, onde Deus estaria manifestando esses ministérios de Moisés e Elias, esses anjos ceifeiros. Agora continua dizendo, como Israel, o povo escolhido de Deus em sua maioria perdeu seus direitos no livro da vida ao rejeitar a Jesus. Assim também a maioria da igreja gentia entrará na condenação, com o resultado de que seus nomes serão apagados do livro da vida, por causa da rejeição à palavra e de entrar ao movimento ecumênico mundial, o qual é a imagem edificada da besta. E escreve à esquerda a imagem da besta. Agora continua dizendo nosso irmão William. Portanto, eles são os que operarão para que haja mudança do reino dos gentios ao reino de Jesus Cristo, nosso Salvador, e seja estabelecido o reino de Cristo aqui na terra, e se estabeleça assim o império de Jesus Cristo, nosso Salvador. E se sente no trono de Davi, Cristo, e reine sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. Nas 70 semanas de Daniel, na página 73, que corresponde à página 84 do livro, da versão que vocês têm. Neste é a 73 diz, quando o tabernáculo estiver levantado, a ressurreição, e escreve em cima, a ressurreição veio, os judeus regressaram, Cristo e sua noiva veio, os judeus, os 144.000 estão selados, o milênio tomou lugar, haverá uma unção quando o lugar mais santo será ungido, o santo, o mais santo dos santos, e o mais santo dos santos quando, reticências, o lugar mais santo, o lugar santíssimo, em cima ele escreve santíssimo, é um santuário onde Deus morava entre os querubins, e neste tempo Cristo se estabelecerá no lugar mais santo, com a unção sobre ele. O lugar mais santo é a igreja noiva do Senhor, e eles não necessitarão sol ali. Ele escreve à esquerda, os querubins.
Porque o cordeiro no meio da cidade será luz. O sol nunca se porá nessa cidade, como o velho tio Jim costumava dizer. Isso nunca será, porque Cristo será essa luz, o ungido. E o rei virá e tomará seu trono por 1000 anos para reinar. Também, na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, ele nos diz aí na página 58, diz aí tem o propósito triplo de Deus, manifestado em Adão e Eva, e em todos os profetas através das eras, e naquele que virá. Ou seja, aquele que foi, quem é e o que há de vir. A manifestação completa da revelação da palavra de Deus. Adão e Eva voltam redimidos à sua casa. Deus está se revelando. Lá se sentará sobre o trono de Davi, correto? E governará sobre toda a nação com vara de ferro. Haverá uma árvore de cada lado, e escreve Elias e Moisés. E cada nação que entrar, pois as folhas das árvores serão para a saúde das nações. Os reis trarão sua honra. E ali não haverá nada, nem poderá entrar nada que possa corromper. E no monte de Sião haverá uma luz de dia e de noite, e os redimidos caminharão nessa luz. E escreve à direita o trono de Davi, de volta ao Éden. E continua dizendo, o nosso irmão William, agora podemos ver que assim como no lugar santíssimo estavam os 2 querubins de ouro e os 2 querubins de madeira de oliveira cobertos de ouro, no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo é que os ministérios das 2 oliveiras, que são os ministérios de Moisés e Elias, estarão sendo manifestados na igreja de Jesus Cristo. E os arcanjos Gabriel e Miguel estarão aí na igreja de Jesus Cristo, operando a favor da Igreja de Jesus Cristo. No livro das 70 semanas de Daniel, também na próxima página aí que estivemos lendo na página 74, que seria 85 para 86, aí nos diz, no parágrafo 129, diz, isso é quando essa cidade será ungida. Isso é quando a Nova Jerusalém será ungida. E todas as nações da cidade, ali em Apocalipse capítulo 22, diz que as portas não se fecharão de noite, porque ali não haverá noite. E todos os reis da terra trarão sua honra e glória a essa cidade. Seus muros serão de jaspe e sardes, 12 tipos de pedra. 12 portas serão de uma pérola sólida, uma em cada porta. Não haverá necessidade de candeeiro lá, não haverá mais luz do sol, porque o cordeiro que está no meio da cidade será luz. E ele guiará seu povo à vida eterna. Haverá 2 árvores colocados a cada margem do rio. E ele escreve aí, 2 árvores é igual 2 oliveiras. E eles serão para a cura, e elas serão para a cura das nações. Agora, em Malaquias capítulo 4, ele nos diz que ele se levantará com cura em suas asas. Malaquias capítulo 4 diz, versículo 2, mas para vós que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas, e saireis e saltareis como bezerros libertos da estrebaria. Agora vejam aí, lemos que esses 2 que lemos em Cristo é o mistério de Deus revelado, que haverá uma árvore de cada lado, e ele escreve Elias e Moisés, porque são os ministérios de Moisés e de Elias, os que são os que guardam e cuidam a arca do pacto, a palavra. Eram os evangelhos na dispensação da graça e na dispensação do reino, são as 2 oliveiras, Moisés e Elias. Isso acabamos de ver agora
onde Deus nos mostrou isto, vejam que quando há um povo clamando e pedindo, o avião pode se atrasar ou pode ter alguma situação deste sistema humano, mas não se detém a palavra. E Deus nos deu nesta ocasião uma porção muito importante. Vamos continuar aqui, para que vejam o que ele continua dizendo. Ou seja, Deus não tem limitações em trazer a palavra neste tempo final, na dispensação do reino. E vamos ir vendo cada vez mais e mais o que é uma dispensação na qual Deus estará estabelecendo o seu governo. Ou seja, todas as esferas políticas, religiosas, culturais e tudo. E tudo vai ir se entrelaçando até que plenamente será estabelecido no milênio. Mas tudo é um começo e estamos nesse começo dessa nova dispensação que começou. E é uma dispensação que é com vara de ferro. Mas tudo começa de uma forma progressiva. Agora vejam vocês que muitos estão esperando o cumprimento de certas profecias, como os milagres físicos, quando o maior milagre que Deus está realizando é abrir os olhos espirituais a esse povo que estava em escuridão durante a dispensação da graça e acender a luz de um novo dia dispensacional, e eles poderem ver e poderem compreender tudo o que ele está realizando neste tempo final. Agora continua dizendo, ele guiará seu povo à vida eterna. Haverá duas árvores colocadas de cada margem do rio, e eles serão para a cura. Elas serão para a cura das nações. Isso é esse ungido que virá. Agora vejam. Esse é o quê? Esse ungido que virá. A santa cidade descendo de Deus do céu vindo à terra. Tomemos agora o que acontecerá durante esse tempo. Oh, você ama isso? Nos tornemos a Isaías 65 por um minuto. É muito bom para que passemos despercebido. É muito para que deixemos. Pode estar um pouco quente, mas vamos continuar. Isaías 65. Escute o que vai acontecer durante esse tempo e se pergunte a si mesmo, amigo pecador, se conviria passar despercebido isso. Isaías 65, vamos começar com o versículo 17. Todos escutem, estou terminando agora. Isso é durante o tempo do milênio, quando o Santo dos Santos estará ungido. Ou seja, que já se efetuou isso de ungir o Santo dos Santos, tanto ao mensageiro como à igreja noiva. E ele escreve à esquerda, o Santo dos Santos será ungido para o milênio. Ou seja, se será ungido para o milênio, é porque antes do milênio, esse homem, esse instrumento, junto com a igreja, estarão ungidos. Agora, continua dizendo o nosso irmão William, e agora, recordem que o arcanjo Miguel é o arcanjo príncipe que está pelos filhos do povo hebreu, do povo de Daniel. E agora, Gabriel e Miguel estão do lado da igreja do Senhor Jesus Cristo, pois o povo hebreu não está sob o pacto de Deus, e o antigo pacto já cessou, e a lei já cessou. E houve uma mudança de sacerdócio também. Na página 123 do livro de citações, parágrafo 1099 diz, ele era Elohim, o Eterno, mas nele havia pensamentos. Ele queria se tornar material. E o que ele fez? Ele escreve aí, Elohim, Deus queria se fazer carne.
E embaixo escreve, a pessoa tem que fazer algo para simbolizá-lo. E o que ele fez? Então, ele falou uma palavra e a palavra foi materializada. Agora vejam, ele falou a Moisés para que construísse o tabernáculo e o fizesse da forma em que ele tinha dito que o fizesse. E depois, a Salomão o construiu segundo o plano que Davi lhe deixou. E vejam vocês que Salomão o fez como Moisés o fez, exceto, ou seja, a parte de dentro do lugar santíssimo, exceto que colocou ali a 2 querubins de madeira de oliveira cobertos de ouro. Agora, ali se estava cumprindo o que foi a palavra de Deus, a revelação de Deus a Davi, para que fizesse isso dessa maneira, a qual Salomão construiu, e acrescentou esses 2 querubins de madeira de oliveira cobertos de ouro. Foi a materialização ali, nesses 2 querubins, do que Deus falou que fosse feito. Agora isso vai se realizar na igreja. E quando vemos cumprido, então vemos que são os ministérios de Moisés e Elias em um homem. Ou seja, vejam como tudo tem que simbolizá-lo, tem que ter algo que o simbolize. Mas, vejam vocês, para o que vamos ficar com o simbolismo? Vamos ver onde está isso. Nas eras. Se temos o real. Vamos ver se é a 40 das eras. Na página 40 do livro das eras, editado diz: notemos no que diz a Bíblia sobre este sábado de repouso, porque quem entrou em seu repouso, este entrou, não é somente de entrar, mas permanecendo ali no repouso. É repouso eterno. E ele escreve à direita, o 7º dia, o sábado, do qual o 7º dia é somente um tipo. 7 é consumação. 8 é o primeiro dia de novo. E ele escreve o 8º dia, o domingo, eternidade. E à esquerda desenha uma pedra angular e as eras, e escreve 8 na pedra angular e 7 na 7ª era. A ressurreição de Jesus foi no primeiro dia da semana, nos concedendo vida eterna e eterno sábado. Então, vemos por que é que Deus não pôde nos dar um certo dia da semana como um sábado de repouso. Entramos em e permanecemos em nosso repouso, o qual Israel não pôde fazer, tendo somente uma sombra da verdadeira substância, e escreve o real, do qual nós regozijamos. Por que alguém irá querer regressar a uma sombra, quando hoje mesmo temos a realidade? E aí à esquerda ele escreve a sombra, a realidade e substância. E escreve Hebreus 11, versículo 1, e desenha uma estrela de Davi. E à direita desenha uma pedra angular e as eras, e as enumera do 1 ao 7. E na pedra angular escreve 8. Agora continua dizendo aqui nosso irmão Branham, na página 124, que já passamos aí, que é do parágrafo 1099, diz, continua dizendo, então, ele falou uma palavra e a palavra foi materializada. Isso é a pintura inteira de Gênesis a Apocalipse. E ele em cima escreve, a palavra falado foi materializada e estará Elohim, materializado no milênio.
E continua dizendo, não é nada incorreto, é Elohim materializado para que ele pudesse ser tocado, sentido. E no milênio, ali está Elohim sentado no trono, isso é correto, com todos os seus súditos ao redor dele, os que ele predestinou antes da fundação do mundo, como um homem construindo sinos, como um homem construindo sinos, ou fazendo sinos, ou fabricante. Cada sino tem que soar diferentemente do outro. Os mesmos materiais, mas tanto ferro, tanto aço, tanto latão, para fazer dar o ressoar. Isso é a maneira que Deus fez. Ele gerou este, a esse, a este, a esse, a este, a esse, até que ele obteve exatamente o que ele queria. E ele desenha à esquerda uma estrela de Davi e escreve sino para cima, e escreve embaixo os sinos e sua fabricação. Agora, continua dizendo o nosso irmão William, já não está o sacerdócio levítico, já não há um sumo sacerdote da ordem de Levi, pela linha de Arão, e mesmo que o colocaram, não está vigente diante de Deus, porque uma nova ordem sacerdotal começou com Cristo, e essa é a ordem sacerdotal de Melquisedeque. Agora vejam, na página 471 do livro dos selos, ele nos fala ali da palavra sendo falada pelas duas oliveiras. Agora, sob essa nova ordem de Melquisedeque, na dispensação do reino, que é o lugar santíssimo sendo materializado na terra, onde os ministérios de Moisés e Elias são os que estão ali, diante da presença do Senhor. É através desses ministérios que ele culminaria seu programa neste planeta Terra, sob este reino dos gentios, e daria começo ao reino milenial. Porque o sétimo selo diz que dá o fim. Vamos primeiro a essa partezinha. Diz que, página 468, diz, embaixo diz, devemos recordar que este sétimo selo é o fim do tempo de todas as coisas, correto. As coisas escritas no livro da redenção, selado desde antes da fundação do mundo com 7 selos, tudo termina. À direita escreve sétimo selo e uma pedra angular e as eras e a flecha para a pedra angular. É o fim deste mundo agitado, é o fim da natureza agitada, e é o fim de tudo. Nisso também encontramos o fim das trombetas, das taças, da terra, e até é o fim do tempo. O tempo termina. Assim nos diz a Bíblia em Apocalipse 10, 1 ao 7, onde o anjo disse, o tempo não será mais. E isso será no dia quando este grande evento aconteça. Aí tudo termina. Agora isso, coloca esse anjo forte que desce do céu, ou seja, clama como quando ruge um leão e 7 trovões emitem suas vozes, e coloca o fim da dispensação da graça. E isso foi falado por esse anjo mensageiro dispensacional, o mensageiro da dispensação do reino. Tão simples assim. Ali, tudo termina. Ao fim deste sétimo selo, é o fim da era da igreja. Agora recorde uma coisa. Quem põe fim à dispensação da graça sempre é um profeta dispensacional. Ou seja, quem coloca fim a essa dispensação que está terminando e começando uma nova dispensação é o mensageiro dessa nova dispensação que está por começar. Sempre foi assim. Jesus chegou ao fim da dispensação da lei e começou a dispensação da graça. E na dispensação do reino, ao final da dispensação da graça, está no meio da igreja esse mensageiro dispensacional, o sétimo, o qual colocou fim, porque é o único mensageiro na terra que falou e proclamou que o fim da dispensação da graça tinha chegado e que ele já não está no trono de intercessão.
Portanto, esse é o mensageiro dessa nova dispensação a qual estamos vivendo agora. E tudo que o reverendo William Branham falou e tudo que o Dr. William Souto Santiago falou, referente ao que seria essa nova dispensação e tudo que eles falaram com relação ao que a Igreja Noiva estaria recebendo e onde estaria no fim do tempo, é agora que estamos vivendo, é a realidade, é a materialização de tudo isso que foi falado. Ou seja, que estamos vivendo na realidade do que estes profetas falaram. Tanto o precursor como o nosso amado irmão William Souto Santiago, que nos trouxe as boas novas das coisas que estariam acontecendo neste tempo final. E ele já veio, deu sua mensagem e se foi. Ele disse, eu vim da parte de Deus, da presença de Deus para trazer essas boas novas, essas notícias. E quanto mais rápido der, mais rápido posso ir. Assim que ele não veio pela sua noiva. Ele veio dar as boas novas e ir. E voltaremos a vê-lo no cumprimento da ressurreição, quando ressuscitarem os que ressuscitarão. Aí ele estará novamente conosco. Mas enquanto isso, agora está o cumprimento do que eles falaram com relação ao que seria esse mistério da meia hora de silêncio, onde, quando foi aberto no céu em Apocalipse capítulo 8, na terra se estaria abrindo esse mistério do sétimo selo, o qual o irmão Branham não abriu. Abriu 6 selos, mas o sétimo não abriu. Agora continua dizendo, é o fim do sétimo selo, é o fim das trombetas, é o fim das taças e até é o fim da entrada ao milênio. Tudo isso é contido no sétimo selo, ou seja, que o sétimo selo o traz tudo. Agora passamos a 471, onde nos detivemos aí para ler, onde ele foi levantado a uma grande carpa catedral, onde ele aqui nos narra o que no livro de citações está em alguns lugares e aqui nos diz, como na metade da página, diz, nisso a voz me disse, não podes ensinar as coisas sobrenaturais aos bebês pentecostais, deixe-os. Então me elevou e me colocou em um lugar muito elevado, onde havia uma reunião, e parecia uma tenda, uma espécie de catedral. Eu olhei. E assim para um lado parecia que havia uma caixinha, um lugar pequeno. E essa luz que vocês veem sobre a fotografia, e estava falando com alguém mais acima de onde eu estava. E escreve coluna de fogo, pilar de fogo. Escreve pilar de fogo onde diz, e essa luz. Escreve pilar de fogo. Com alguém mais em cima de onde eu estava. E foi voando de onde eu estava e foi pousar sobre a carpa e disse, te encontrarei ali. Isso será a terceira etapa e não dirás a ninguém. Lá no Canyon Sabino, ele me disse, essa é a terceira etapa. Há 3 coisas muito grandes que acompanham a terceira etapa. Uma delas se abriu ontem, outra hoje, e resta uma coisa que não posso interpretar, porque está num idioma desconhecido. Mas eu estive ali em pé e olhei diretamente. E essa é a terceira etapa, o que vem. E o Espírito Santo de Deus, esse Espírito Santo que ele falou na página 134 deste mesmo livro dos selos, e da 277 também, e da 146, e todas essas porções que nos fala da vinda do Espírito Santo em carne no meio da igreja. Agora ele escreve em cima, a terceira etapa, a palavra criadora, falada, criando. A palavra criadora falada, revelando os 7 selos. A palavra criadora falada pelas 2 oliveiras na carpa. Porque é no cumprimento da carpa onde tudo será cumprido pela palavra falada. Por isso, você pode ver que o que vimos em parte no reverendo William Branham como a cura da irmã Meda, desse tumor, que pela palavra falada ele falou e foi curada, ou seja, se eliminou esse tumor. Também a salvação dos filhos da nossa irmã Hattie Wright, pela palavra falada, lhe concedeu a detenção, a parada dessa tempestade, a qual falou a palavra e cessou essa tempestade, a criação dos esquilos pela palavra falada e
foram criados esses esquilos e a ressurreição do peixinho, pela palavra falada, recebeu a ressurreição, voltou à vida esse peixinho, que representa os escolhidos das eras, incluindo os do nosso tempo. Agora vejam que tudo que está ocorrendo neste tempo é pela palavra falada. E vejam vocês que na visão da carpa, ele vê um lugar pequeno, onde era a parte de orar pelos doentes. Mas vejam vocês que não se sabe, nem se sabia como era que aí estava se realizando isso. Mas como era, nesse tempo do irmão Branham, a parte de orar pelos doentes. E é o que ele se expressa quando se refere a esse lugar, pois tem que falar como falava e como era feito nesse tempo. É como quando se dizia que nos sonhos e visões, as pessoas, quando falavam do sétimo selo ou falavam desse cavalo militar com esse chefe índio e tudo isso, vejam que o que falavam e quando se referiam a ele diziam que era o irmão Branham, porque era um ministério que estava aí sendo operado pelo Espírito Santo, era o homem vigente, o instrumento vigente. Agora, tudo que ele falou referente à carpa, não podia dar a conhecer como era, mas que ele falava da forma, do comum desse momento, para que não houvesse imitações, porque o anjo disse, disso não vai dizer nada a ninguém, e até aí o deixou. Ou seja, que tudo que está ocorrendo neste tempo final, ninguém poderá dizer, não, isto é assim que isso que essa pessoa está fazendo ou estão realizando, isso não pode ser. Isso eu creio dessa maneira. Pois está totalmente equivocado, porque disso não se falou. E o cumprimento do que eles falaram é a materialização do que Deus está fazendo a cada momento, ou seja, a ação, a obra que está se realizando. Isso é o que foi falado que não se dissesse. Mas esse instrumento não estará prestando atenção a ninguém, mas que a atenção dele será pelos escolhidos de Deus no meio dos gentios, os quais estão recebendo tudo o correspondente a essa fé de rapto. E depois o povo hebreu que verá e dirá, este é quem nós estamos esperando, e eles serão selados antes de começar a grande tribulação. Agora vimos nesta ocasião, a palavra falada sendo materializada. Foi para mim um privilégio e uma bênção grande poder, nesta ocasião, enviar esta pequena conversa para todos vocês aí em Assunção, Paraguai. E já quando pegarmos o voo, pois nos resta ainda como quase 2 horas pela viagem, mais ainda o do lugar do aeroporto ao lugar como 40 minutos, ou seja, que talvez estaremos chegando já, quando vocês já quase escutaram essa saudação, mas já vão adiantando o que hoje íamos estar falando com vocês. E quando já chegarmos, pois podemos ter algum companheirismo aí. Mas já vão adiantando tudo isto que ia ser falado hoje, e assim puderam receber ou podem receber esta palavra que Deus me deu para todos vocês, para essa ocasião e para os que estão através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 também, e os que estão pela internet também, e os que lerão e escutarão depois essas palavras dessa conversa que coloquei como tema a palavra falada sendo materializada. Já nos veremos em algumas horas. Se atrasou outra vez? Se atrasou outra vez o voo, um pouco mais, assim que o importante é que, vejam, mesmo que eu não esteja aí, já agora em seguida vão enviar agora, o enviam direto lá aos que estão aí com vocês, e vocês já podem ir escutando toda essa palavra, assim que não há limitações para o que Deus está realizando neste tempo. Já desejamos que em breve o que
Felipe sentiu e experimentou, em breve nós também. E não nos limitar nos aviões ou nos carros, mas que possamos realizar uma obra mais rápida do que estamos realizando. Ou seja, que Deus saberá quando é o momento para realizar certas coisas que sejam necessárias serem feitas rápidas, assim que estejamos preparados, porque essa etapa está por começar e ninguém perceberá, somente aqueles que tiverem esse mecanismo o qual estamos nos preparando para quando chegar esse momento, pois a obra será mais rápida para realizar. Assim que Deus os abençoe e os guarde, nos vemos dentro de várias horas, onde estarei com vocês, mesmo que seja de madrugada, chegando, estarei com vocês. E, assim, poder saudá-los e dizer que estamos já por nos ir desta terra e que necessitamos avançar, nos apressar. Portanto, que o povo esteja pronto, preparado para que Deus continue se manifestando como Ele o prometeu no meio da igreja noiva. Que Deus os abençoe e os guarde a todos. Podem continuar cantando enquanto chegamos, ou podem fazer agora um recesso também para que possam se esticar um pouquinho. E vamos ir avisando já quando embarcarmos, já para que saibam mais ou menos a hora da chegada e possam já estar então regressando aí, se saem para fora um pouquinho a se esticar, e possam regressar para quando chegarmos, com o irmão Miguel já estar aí pronto para saudá-los e continuar a viagem que temos já programada. Que Deus os abençoe e guarde a todos.